Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy veremos el imperativo en sus formas afirmativa y negativa. Vamos a la introducción. El imperativo es un modo del español que utiliza el orador para dar órdenes, consejos, hacer peticiones a una ou mais personas de forma direta. Vamos para o português? Então, o que é o imperativo? O imperativo é um modo verbal da língua espanhola que se utiliza da pessoa que fala, do emissor da mensagem, para dar ordens, conselhos, fazer pedidos para uma ou mais pessoas, tá? Então, o imperativo, resumindo, é a forma, Lembrando que nós temos modos e tempos verbais, tá? Os tempos são 3, pretérito, passado, presente e futuro. São esses 3. Cada um deles pode ter várias formas que se adequam a cada tempo verbal, ok? Então, o imperativo é aquele que dá ordens, é conhecido como aquele que manda, tá? Então, aqui nós temos um pequeno exemplo. Passageiro, paremos um táxi. Táxi, conductor, subir. Passageiro, llévanos a la estación. Conductor, abrochaos los cinturones. Pasajero, listo, vámonos. Pero no conduzca rápido, por favor. Vamos traduzir? Então, o passageiro. Vamos para um táxi? Táxi. E aí, o motorista. Suba. Então, é uma ordem. Suba. Passageiro, leve a gente até a estação de trem. Ele está dando uma ordem. Leva a gente. Então, em todo o diálogo, onde está sublinhado, as partes sublinhadas são, onde está se dando ordens. Através do quê? Através do verbo, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos o mesmo exemplo de forma ampliada para que vocês possam observar, as partes, ou seja, os verbos sublinhados. Os verbos onde está se dando uma ordem. Lembrando que o verbo é o que movimenta a frase, ou a oração. Portanto, é no verbo que acontecem as modificações, tanto as modais, que é de modo, quanto as temporais, que é de tempo, para saber se está no passado, no presente ou no futuro, ok? Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos as formas de uso, tá? Vamos para o espanhol. El imperativo sirve para hacer sugerencias o propuestas. Ejemplo, paremos un taxi. Dar órdenes. Ejemplo, subir. Llévanos a la estación. Dar consejos. Ejemplo, si tienes prisa, pide un taxi. Hacer peticiones. Ejemplo, dime la dirección. Então, vamos para o português? No uso, nós temos, as seguintes formas. Para fazer uma sugerência ou uma proposta, para sugerir alguma coisa, é para isso que serve o imperativo. Quando a pessoa sugere, vamos parar um táxi? É uma sugerência, ok? Então, para dar ordens, suba, leve-nos até a estação, ok? Então, aí tem duas ordens, quando o motorista manda subir e quando a pessoa entra no táxi e manda levar para a estação. Para dar conselhos, se você está com pressa, peça um táxi, ok? Fazer petições, ou seja, pedidos. Exemplo, me diz o endereço. Está pedindo que a pessoa dê o endereço, tá? Vamos para o espanhol. Un verbo en imperativo siempre puede acompañarse con palabras de cortesía, como por favor. No obstante, no hay que olvidar que en español el tono en que se dice algo comunica casi tanto el contenido del mismo enunciado. Ou seja, isso eu tenho que explicar em português. O que acontece? No espanhol,
Por que que todos os signos de pontuação têm no início e no final da oração ou da frase? Porque você vai mudar a entonação. Então, o signo de pontuação no início, como vamos dizer, por exemplo, exclamação, ele está no início da frase para te advertir que você tem que mudar o tom com que você vai falar aquela determinada frase. Portanto, é muito importante que você peça ou você diga as coisas com a entonação correta, porque é muito importante que o receptor da mensagem saiba o que você está pedindo. E aí, o que você está pedindo e a tonalidade com que você pede é tão importante como o que você está dizendo, ok? Então, vamos para o próximo. Imperativo afirmativo, de las formas regulares, ok? Una característica que llama la atención en el caso del imperativo es que no tienen una conjugación singular en primera persona, o sea, yo. Después de todo, el imperativo es la forma verbal en la que se busca influir en el comportamiento de outras personas. Ou seja, uma característica que chama bastante atenção, né, no caso do imperativo, é que ele não tem uma conjugação própria ou diferenciada na primeira pessoa. Eu, yo. Depois de tudo, o imperativo é a forma verbal pela qual uma pessoa busca influenciar o comportamento de outra ou de outras pessoas, ok? Então, na seguinte tabela, nós vamos ver como se conjuga no imperativo os verbos hablar, comer, escrever, ok? E escrever. Falar, comer e escrever, ok? Hablar. Como já foi dito anteriormente, na primeira pessoa não vai mudar. Então, nós temos a partir da segunda pessoa. Tu habla, usted hable, usted o él hable, nosotros hablemos, vosotros hablad, ustedes, ellos o ellas hablen, ¿ok? Y así para el verbo comer, escrever. O único que muda é que nos verbos terminados em ER, como o verbo comer e o verbo escrever, por exemplo, na terceira pessoa do singular, a terminação E vai para A, que no verbo hablar era usted hable, terminação ER, e R vai ficar usted coma, usted escriba. E vai AR, hemos, ER e R, amos. Por exemplo, nosotros hablemos, nosotros comamos, nosotros escribamos, ¿ok? Vosotros hablad, vosotros comed, vosotros escribid. Ustedes hablen, ustedes comam, ustedes escrevam, ok? Então, a conjugação do verbo terminado em AR, que seria hablar, não é a mesma do ER e R, tá? Elas mudam em algumas conjugações e RR também, tá? Vamos para o próximo. Aqui nós temos exemplos, tá? De algumas conjugações dos verbos já conjugados dentro da oração, dentro da frase, ok? Pedro lleva los platos y los cubiertos a la mesa. Pedro, vírgula, lleva los platos y los cubiertos a la mesa. Ou seja, estou dando uma ordem. Pedro leva os pratos e os talheres para a mesa. Ok? Pase, pase, señor director. Estábamos esperándole. Pase, entre, entre, senhor diretor. Estávamos à sua espera, ok? Ou estávamos esperando. Então, aqui vocês têm, né, 3 exemplos de como dar ordens, ok? Aqui nós temos também uma tabela, como toda conjugação verbal, tem os verbos regulares e os verbos irregulares, tá? Então, aqui nessa tabela nós temos os verbos irregulares.
aqui nós temos os exemplos para cada verbo irregular, como ele está conjugado e utilizado dentro de uma oração ou de uma frase. Nosotros, di, haz, oye, escucha, pon, va, tem, e, ven e se, ok? Então, são estes os verbos irregulares, ou seja, são estes os verbos irregulares, os casos de irregularidade nos verbos, e vocês vão identificar nas orações, tá? Vamos para o imperativo negativo. Imperativo negativo. Las formas del imperativo negativo en español coinciden con las del presente del subjuntivo. Veamos en la siguiente tabla cómo se combinan. Usemos los mismos verbos que ejemplificaram el imperativo afirmativo. Ou seja, o imperativo negativo, né? As formas deste imperativo negativo, que nós já vimos, o afirmativo. Elas coincidem, as formas, né? As conjugações coincidem com as do presente do subjuntivo, ou seja, quando há desejo. Imperativo, ordem, subjuntivo, desejo, tá? Então, nós vamos ver na seguinte tabela como eles se combinam. Nós vamos utilizar os mesmos verbos do imperativo afirmativo. Hablar, comer e escrever. Tu hables, usted hable, nosotros hablemos, vosotros habléis, ellos, ustedes, no hablen, ok? Não esqueçam de colocar a partícula no antes do verbo, ok? No comas, no coma, no comamos, no comais, no comam, ok? E é a mesma forma de conjugação, não a terminação, da mesma forma, com a partícula no, nós vamos conjugar o verbo escrever. No escribas, no escriba, no escribamos, no escribais, no escribam, ok? Então, vamos para os exemplos. Aqui vocês podem acompanhar os exemplos para cada um dos verbos, tá? E aqui nós temos os exercícios. A primeira pergunta. Segundo a indicação entre parênteses da forma verbal que está em negrita, a opção correta é. E aí vocês vão ter as frases, né? A, B, C e D. Nas alternativas, temos cada uma as frases e vocês vão ver qual é a conjugação do verbo correto para esta situação. 2. Esta é uma questão da FUNCAB que você vai ter que ler, por exemplo. Leia a mensagem da figura ao lado, né? Qual é a função do verbo, né, que aparece nesta imagem? E aí você vai marcar a alternativa entre A, B, C, D e E, ok? E então, depois que vocês realizarem, para confirmar a resposta de vocês, vocês têm a resolução ali do ladinho na parte de cima. Mas não vão trapacear, não olhem, façam e depois vocês olham, tá bom? Então, gente, não se esqueçam de para esta e outras aulas e qualquer dúvida, né, estarem acessando a plataforma Eduque, ok? Entonces, hasta la próxima.